Olá! Hoje nós vamos falar sobre as leis universais. Não são as leis da física, as leis de Newton, as leis da termodinâmica, são outras leis. Eu sou a Vera Escorcim, estudante de Logosofia, e hoje a minha convidada é a Maria Tereza, que vai nos contar um pouco sobre seu estudo sobre essas leis. Seja bem-vinda, Maria Tereza. Obrigada, Vera. Te agradeço pelo convite, de vir aqui falar um pouquinho sobre o que eu estou descobrindo sobre esse tema, leis universais. Para mim é um tema muito interessante, muito bom e me ajudou muito a observar a minha vida e também a pensar em como eu queria viver o meu futuro. Sabe, por meio desse conhecimento, eu comecei a ter uma desenvoltura maior, eu comecei a compreender melhor as intenções do próprio Criador. Então, assim, esse tema é muito legal. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou agora do Criador. Então, só para quem está nos assistindo, essas leis universais, qual é a diferença? O que são essas leis universais que não são as leis físicas? Por que elas interferem na nossa vida, como você falou? Então, essas leis universais, elas atuam, elas agem no nosso interno, na nossa própria vida. E elas é como se elas fossem invisíveis. A gente precisa fazer uma investigação e buscar, esse conhecimento para compreender como elas atuam, como elas agem. Então, como você disse no início, não é a lei da gravidade. Também não são as leis de trânsito, também não são outras leis assim. São umas leis. Você precisa fazer essa investigação e descobrir como é que acontece na sua própria vida. Genericamente, quais É, seriam um exemplo de leis universais? eu te falo, por exemplo, um exemplo simples, A lei de movimento. Essa lei de movimento, quando eu a descobri, eu percebi que no universo tudo está em movimento, tudo está em atividade e que nós precisamos também agir com essa atividade, com esse movimento. Eu me lembro que na época que eu estava estudando e que eu encontrei essa lei, um dos meus irmãos, ele tinha acabado de sofrer um acidente. Ele foi todo queimado. E aí ele foi para o hospital e foi fazer um tratamento, inclusive lá em Goiânia. E ele comentava que toda vez que começava a cicatrizar, ele teve que fazer enxertos. E toda vez que começava a cicatrizar, as enfermeiras passavam uma escova no braço deles e mandavam ele fazer um movimento. E aí, quanto maior era o movimento, melhor era a cicatrização. E no nosso próprio organismo. Na hora que o nosso coração para, o que é que acontece? Então eu comecei a perceber que o movimento era básico para tudo. Agora, naturalmente, essa lei de movimento, quando a gente vai internando e estudando, a gente está falando do movimento mental. Então, não é um movimento físico. Existe o movimento físico, naturalmente, aquilo que a gente vê, aquilo que é visível, mas também existe um movimento que é invisível. Quer dizer, não porque você falou do movimento, eu falei assim, bom, então eu vou à academia todo dia, estou em movimento, trabalho a beça, estou em movimento, mas às vezes não é esse movimento que você está falando, né? Não, esse movimento também é perfeito. Se você quer ter saúde, você tem que estar em Sim, movimento. mas não né? só esse, né? Mas esse não é o mais importante, nem é. Eu penso que não é assim que vai influir, poderosamente em nossa própria vida. Esse outro movimento de que eu estou me referindo é um movimento mental, é um movimento na nossa inteligência, em nossas faculdades, É o movimento dos próprios pensamentos, a descoberta do que são os pensamentos, E como que você pode fazer para ter esse controle sobre ele. Então, por exemplo, uma pessoa que está... A gente falou do movimento físico, ok, né? Para ter saúde tem que se movimentar. E você falou do movimento mental. Então, uma pessoa que estuda, é PhD, faz mestrado, doutorado, estuda profundamente, está ao amparo dessa lei de movimento? Sim, mas não é o mais importante, Porque quando a gente está pensando nessa lei do movimento, a gente está pensando também na própria evolução. Então, nós estamos pensando numa lei que vai alterar a nossa própria vida. Não dessa forma assim prática ou básica, mas uma vida que a gente, por exemplo, a gente está buscando ser melhor. A gente está buscando uma evolução. Então, esse movimento, ele já é um movimento interno, buscando uma modificação da nossa modalidade, do nosso caráter, E fazer essa substituição dos próprios pensamentos.
Quer dizer, né, quando você fala em lei de evolução, eu sempre penso na teoria de evolução de Darwin, né? Sim. Nessa evolução das espécies, né? Mas a gente está num outro tipo de evolução. Nós chegamos como ser humano e como é que a gente vai evoluir? Porque tudo bem, tudo vem evoluindo dos outros reinos, chegamos aqui ao homem, ao ser humano. E agora, como é que a gente vai evoluir mais? A gente vai se transformar num outro ser? Como é que é essa evolução? Então, essa também é uma outra lei que é muito interessante, né? E quando eu a descobri, eu percebi, porque o meu objetivo foi tentar ser melhor, eu queria me superar. Foi por isso que eu cheguei nessa escola, né? E aí, porque a proposta era essa superação. E aí eu percebi que para eu evoluir, eu tinha que fazer mudanças, mudanças dentro de mim. Então, para eu evoluir, eu tinha que deixar de ser o que eu era para me tornar aquilo que eu queria ser. Então, essa lei de evolução é uma lei, assim, já uma coisa pessoal, individual. Né? Existe a evolução da humanidade, mas também existe uma evolução que é aquela evolução que a gente faz e que é uma evolução mais consciente. Porque para você realizar essa evolução, você tem que conhecer o que você é, como você é e o que você quer modificar. Ah, você falou uma coisa que me lembrou o axioma básico, né? Quem quiser chegar a ser o que não é, deverá principiar por deixar de ser o que é. Parece um jogo de palavras, né? É, Mas é uma coisa interessante, porque, na verdade, você falou, eu quero ser melhor. Você vai continuar sendo a mesma Maria Tereza, por fora, mas internamente você quer ser um ser humano melhor, né? Você vai deixar, para eu chegar a ser paciente, eu tenho que deixar de ser impaciente. Cada vez menos impaciente, cada vez mais paciente. Seria alguma coisa assim? exato, e eu gostei desse seu exemplo, porque a impaciência foi uma das características que eu detectei, sabe, na minha personalidade, na minha característica, no meu jeito de ser. E era uma característica que fazia muito, eu percebi, fazia muito mal para mim e muito mal para as pessoas com quem eu convivia, especialmente os meus filhos. Então, quando eu comecei a fazer esse estudo, e que eu quis ser uma pessoa melhor e eu quis me modificar, eu percebi que uma das características que eu deveria modificar em mim mesma era a impaciência. Então, mas como é que eu ia deixar de ser impaciente? Então, tem todo um método de estudo, né? Tem toda uma observação. Eu fui perceber que era um pensamento que fazia com que eu agisse com impaciência. E aí eu fui trabalhar esse pensamento, descobrir em que momentos que ele acontecia, em que circunstância, com quais pessoas. E aí eu fui começar a trabalhar esse pensamento para me tornar uma pessoa mais paciente. Então, nesse caso, a evolução é eu ser melhor do que eu mesma. Em nenhum momento eu quis ser melhor do que você ou do que outra pessoa. Eu quis ser melhor do que eu mesma. É interessante porque no fundo você vai querendo evoluir, deixar de ser o que é para ser algo melhor, e na verdade você também vai compreendendo mais. Porque, por exemplo, a lei da gravidade é simples. Pego uma maçã lá, jogo, eu vou ver o efeito dela. Mas como é que a gente vê o efeito dessas leis universais? E você falou que você foi conhecendo a você mesmo um pouquinho, né? E foi Sim. identificando momentos de maior impaciência. E você foi tentando ajustar. Então, você acha que estaria bom a gente dizer que eu vou conhecendo as leis à medida que eu me conheço? Porque eu tenho que saber, tudo bem, elas são invisíveis. Para onde que eu vou? O que que eu faço? Tá, em ser paciente não é bom, ser intolerante também não é bom. E o que mais? Então, como é que a gente faz para conhecer essas leis? Que outras leis você descobriu que você está identificando? Vamos pensar em uma outra lei que eu estudei, a lei do tempo. Então, essa lei do tempo, quando você começa a estudar e você começa a observar, porque tudo o que a gente estuda, a gente imediatamente precisa observar aquilo que está acontecendo com a gente, né? É o que está acontecendo com a gente na nossa vida interna, né? Naquilo que a gente está analisando, nesse mundo que existe dentro da gente e que a gente desconhecia. No meu caso, eu desconhecia. Eu não sei se as pessoas conhecem, mas eu não conhecia a Maria Teresa que eu conheço hoje. Então, essa lei do tempo, por exemplo, né? Quando eu comecei a perceber que esse tempo, se eu perdesse um tempo, ele não voltaria mais. Então, eu comecei a ver que se eu quisesse aproveitar melhor o meu tempo, eu deveria aprender a não desperdiçá-lo.
Então, eu comecei a observar de que forma que eu perdia meu tempo, para poder eu aproveitá-lo melhor. Então, um dos aspectos que tem a respeito dessa lei do tempo é que a vida, por exemplo, né? A vida, o valor dela está muito relacionado com o tempo, né? Por exemplo, a gente ouve muitas pessoas falarem que tempo é dinheiro. Sim. E aí eu comecei a estudar sobre o tempo e comecei a ver que tempo é vida, né? E aí você começa a valorizar aquele tempo que é importante para a sua vida. Então, você começa a desapegar desse tempo material, claro que é necessário, você trabalha, né? Você vai fazer compras, você vai estudar, você vai cuidar de seu filho, mas você começa a valorizar aquele tempo que é importante para a sua própria vida. Agora, quando você fala em tempo, eu sempre penso assim, o tempo, a gente quando fala em tempo, se pensa no tempo do relógio, né? O tempo das horas. Mas eu sinto que tem um outro tempo que ele é independente do horário, independente do relógio, né? É um tempo, ele é relativo. É aquela história, você tá se divertindo, está tendo um momento maravilhoso, o tempo parece que voa, né? Você está com uma dor de dente terrível, esperando ser atendido no dentista, o tempo parece que não passa, né? Então, esse tempo é um tempo relativo. Agora, o que teria esse tempo a ver com a evolução? Tem alguma coisa a ver no que você tem estudado? Sim. O que eu posso falar? Às vezes, a gente descobre coisas nessa investigação que, se a gente não tivesse realizando esse estudo, talvez a gente passasse a vida inteira e a gente não descobrisse. E muitas vezes essa descoberta, ela transforma a vida da gente. Então, quantas pessoas vivem 90 anos e percebem que vão morrer e olham para trás e não e querem recuperar um tempo que já passou. Então, assim, o que eu percebo agora é que todo o tempo que eu estou vivendo, ele está valendo a pena. Então, eu penso assim, se eu morrer amanhã, ou se eu morrer daqui a um mês, parece que o que eu estou vivendo já está valendo a pena. Claro que eu não quero morrer, né? Lógico que não, ninguém quer. Ninguém quer morrer. Mas parece que a vida vai se transformando e que a gente vai dando mais valor à vida. E aí a gente usa esse tempo com aquilo que a gente mais gosta de fazer, com aquilo que a gente sente que é mais importante. Você falou agora da pessoa de 90 anos, né? Está prestes a morrer, enfim. No fundo, você falou que as pessoas falam que tempo é dinheiro, né? Eu também ouço falar que as pessoas estão matando o tempo. O que você está fazendo? Eu estou aqui matando o tempo, né? E aí depois se desespera porque o tempo foi embora, né? Aí é uma coisa muito interessante, você fala que o tempo quer que você espere por ele. Aí quando a gente não tem tempo, a gente se desespera, a gente não sabe esperar. E é outra coisa interessante a respeito do tempo é que a gente vai aprendendo a fazer ele se multiplicar. Quando a gente faz muitas coisas de forma inteligente, a gente consegue fazer mais em menos tempo. Então é como se o tempo se ampliasse, né? É isso mesmo. A gente ganha tempo quando a gente pensa e a gente perde tempo quando a gente não pensa. Tem muitas coisas que a gente pode aprender, né? E que modifica a nossa vida em relação ao tempo. Muita coisa. Muito interessante essa questão do tempo. E qual outra lei que tem te chamado a Uma atenção? outra lei que me fez muito bem em conhecer foi a lei de herança. Essa é bem interessante. É muito legal essa lei de herança. E aí, quando eu descobri, não é, que o ser, ele é uma sucessão de seres. E eu descobri que a Maria Teresa do futuro, ela vai ser resultado do que a Maria Teresa do presente está fazendo agora. E que eu devo me esforçar para não deixar dificuldade para Maria Teresa do futuro. Então, algo que eu tenho procurado fazer é preparar o meu futuro de forma que não seja mais difícil para a Maria Teresa. Interessante, você falou da herança, né? Quando fala em herança, claro, né? Que você falou, o ser é uma sucessão de seres e eu quero me herdar lá na frente, né? O melhor possível. Mas herança também me remete ao que passou, né? O que foi feito para eu herdar? E se a gente vai voltando de ré,
Onde é que a gente vai chegar nessa herança? A gente está herdando de quem? Foi uma pergunta que me surgiu. O que você acha? Olha só, quando eu comecei a estudar essa lei, eu percebi assim, a gente tem uma herança física, não é? Eu tenho o nariz da minha mãe, os olhos do meu pai, digamos assim. A gente tem uma herança psicológica, né? Às vezes um gênio, um temperamento, né? De um pai, de um tio, uma característica, né? Mas aí eu aprendi que a gente também tem uma herança espiritual. E essa herança, ela é essencial, sabe? É aquela que a gente está buscando. Então, esse estudo que eu estou fazendo é para conhecer essa minha herança espiritual. Então, essa herança espiritual que eu estou herdando nessa vida e uma herança espiritual que eu quero deixar para as próximas Maria Teresas. Agora você falou da herança espiritual, então, na verdade, outra coisa importante a gente falar é as leis universais, essas que você comentou aqui, expressam a vontade do Criador, que regulam todo esse universo, visível e invisível, no fundo, que sustentam todo o universo, essas leis, elas vão definir como que a gente vai ser? Vão definir o que a gente pode vir a ser? Porque a gente é um ser humano, né? A gente pode ser mais do que um ser humano em algum momento. E o que isso tem a ver com a parte espiritual? Já que elas atendem à vontade do Criador e o nosso espírito. O que o nosso espírito tem a ver com as leis universais? Na sua compreensão, na sua opinião. Essa pergunta é mais complexa, né? Porque essas leis, elas vão atuar você conhecendo ou você não as conhecendo. Então, quando você começa a investigar, né? E começa a buscar o que é mesmo o espírito, quem é o espírito, onde está esse espírito, por que ele foi criado, para onde ele vai, como ele chegou. Então, o que você está buscando nessa vida, né? Nesse estudo que nós estamos fazendo, o que nós estamos buscando, o que eu estou buscando nesse momento é enriquecer o meu espírito. Mas enriquecer de que forma? Enriquecer com conhecimentos, enriquecer com boas atitudes, enriquecer com um ser que seja melhor, que ele tenha, digamos, uma conduta mais elevada, né? Uma vida que seja proveitosa para a humanidade, que seja útil, né? E que eu possa fazer o bem para a humanidade. E dessa forma eu vou enriquecendo esse meu espírito. Quer dizer, esse espírito ele vai, entre aspas, ele vai se formando e se tornando um espírito maior, digamos assim, o mais nobre, ou mais completo, ou mais acabado. Digamos que com esse estudo a gente vai adquirindo maior consciência. E nessa consciência, é um termo muito usado nessa investigação, essa consciência, ela é um baú, assim, né? Um local onde você está adquirindo esses conhecimentos. E esses conhecimentos são conhecimentos espirituais. Então, o que nós estamos tentando fazer é enriquecer esse espírito que está nos movendo. Entrar em contato com ele, enriquecê-lo, de modo que nas próximas vidas ele venha com um pouco mais de consciência, com um pouco mais de conhecimento. Então, Maria Tereza, muito obrigada por estar aqui com a gente. E a gente sabe que esse assunto ele é inesgotável, vamos falar assim, né? Você trouxe algumas poucas leis, mas a gente sabe que são muitas. Mas, de qualquer maneira, foi muito boa essa conversa, né? Queria agradecer por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Vera. Foi uma grande oportunidade. Pode me convidar novamente. Opa, que eu virei com o maior prazer. Já está convidada. Trazer as minhas experiências, as minhas histórias, trazer tudo que eu tenho estudado sobre esse assunto. Tá, muito obrigada. Se você gosta de conteúdos como esse, acesse o nosso site www.logosofia.org.br.